Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana, ele é híbrido de tijolos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 129,26. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,4%, o que é um dividendo relativamente alto para fundo de tijolo. Ele está sendo negociado a um PVP de 1,03, ou seja, ele está 3% mais caro do que ele vale. E isso porque o fundo teve uma queda na cotação recentemente. Ele estava com mais ágio ainda. É um fundo que negocia com alta liquidez, negociando uma média de 3 milhões e 400 mil por dia. E ele vem de uma variação positiva, uma recuperação, de seu portfólio, 12% nos últimos 12 meses. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa nos últimos 5 anos? Antes da situação pandêmica, lá em março de 2020, esse fundo vinha sendo negociado acima de R$100, que teoricamente é a base que o fundo foi lançado. Então ele estava ali orbitando na faixa de 110, 115 reais. Durante o final de 2019, o mercado estava eufórico. Então esse fundo disparou e chegou a ser negociado ali próximo de 140. Veio a situação pandêmica, as cotas do fundo despencam para casa de 95 reais. Rapidamente ele se recupera. Então bate ali os 110, volta a patamares de 130 reais. E aí, durante o ano de 2021, o fundo dá uma arrefecida, saindo desse patamar de 130 reais para incríveis 110 reais novamente. Ele ficou um período aqui com bastante desconto de deságio. Durante o período eleitoral de 2022, a maioria dos fundos de tijolos conseguiram ter um bom crescimento. Então esse fundo sai desses patamares de 110 e volta novamente próximo a 130. Novamente a cotação arrefece. Ele vem ali na faixa de 118, 115 reais durante o ano de 2023. E recentemente a sua cotação explodiu novamente. Então ele começou a orbitar ali 130 reais, beliscou os 140 reais e mais recentemente ele está nesse patamar aí próximo de 130 reais. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é híbrido de tijolos, ele é prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa e vacância, eu vou deixar para ver com vocês lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que já passou de 200 mil cotistas, então, em número de cotistas, ele é um dos maiores do nosso mercado. Ele conta no mercado aí com mais de 18 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 125 reais e tem um valor de mercado de 2 bilhões e 300 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 85 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade, o yield médio do fundo. Então, na média, o mais comum é que esse fundo entregue algo na casa de 0,6%. Recentemente, de uns tempos para cá, o fundo vem fazendo vendas pontuais de algum dos seus imóveis. E aí ele começa a trazer esses resultados aqui, não recorrentes. O que significa algo não recorrente? Significa que é algo temporário, esporádico. Então não pode achar que sempre o fundo vai ter esses resultados extraordinários aqui. Contudo, acredito eu que no meio do ano aqui, junho ou julho, vai ter novamente outro resultado extraordinário. A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial, porque o fundo ainda tem caixa. Ao contrário do HGLG, que está zerando o seu caixa, o saldo que ele tinha, esse fundo ainda tem bastante caixa. Então, no mês 6, para pagar no mês 7, acredito que eles vão fazer um anúncio aí de um dividendo extraordinário novamente. Mais abaixo, a gente vê que o dividendo do fundo ele vem subindo, mas como a cotação do fundo também vem subindo, então o yield vem se mantendo, na faixa de 0,6. Então, o fundo entregava 68 centavos, 76, 82 e agora ele está mais ou menos estagnado nessa faixa de 85 centavos, o dividendo recorrente. E aqui embaixo é a parte que antes, agora parou mais isso, mas sempre vinha os chatonildos de plantão, a pessoa chata falava, por que eu vou investir em fundo imobiliário quando a Selic estava lá em 13%, sabe? 13,75%. Por que eu vou investir em fundo imobiliário se a Selic me dá 13,75%? Primeiro,
que renda fixa, essa taxa Selic, ela oscila o tempo inteiro. Naquele momento ele estava num pico. E agora ela vem caminhando para uma queda, né? Está abaixo da expectativa de mercado, mas ela já está chegando ali próximo aos 10%. Então já caiu essa taxa Selic aí. E nos últimos 5 anos, olha a diferença de rentabilidade do fundo. Por que eu vou investir em renda fixa? Esse fundo, nos últimos 5 anos, entregou 80%. Se a gente considerar o CDI líquido, ele entregou o dobro do CDI do período. Então, assim, eu acho, lógico, que isso aqui ocorre com todo fundo? Não. Todo fundo de tijolo? Não. Mas muitos bons fundos de tijolos têm uma rentabilidade bem positiva. Então, o fundo vem com 80% de rentabilidade, o CDI bruto, que aqui ainda falta descontar imposto de renda, 45%, o IPCA 32%, o IFIX 32%. E esse fundo supera, inclusive, a rentabilidade das ações, dos índices do IDIV, que é o índice de dividendos das ações. Ou seja, no quesito de rentabilidade, na minha humilde opinião, vem com uma ótima rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, nós temos Clube de Membros. Torne-se membro aqui do canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor bem baratinho e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Então você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem desconto na planilha de controle financeiro. A nossa planilha de controle financeiro é um ótimo produto. Ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Ela te ajuda, inclusive, em qual ativo investir. Ela vai te ajudar no seu poder decisório. Então ela é bem completa e, além do mais, você comprando a planilha, vocês nos apoiam financeiramente. Adquira, porque é um ótimo produto. Recentemente tem tido uma procura maior aí para que eu faça ajuda na estruturação de ativos. Então, se você tiver interesse em organizar uma carteira diversificada, quiser que eu ajude a analisar, recompor, estruturar uma carteira para você de forma bem distribuída, procure a gente aí que pode ser que eu consiga ajudá-los. Manda uma mensagem para o e-mail do canal que eu posso tentar ajudar vocês aí. Por fim, nós contamos com e-books também, de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo bem agregador. Compre porque você, além de estar adquirindo um ótimo produto, você adquirindo, nos apoiam financeiramente. Muito, muito obrigado. Então aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente divulgado pelo fundo. Aqui a gente vê o seguinte, algumas informações que a gente já viu. Ele estava sendo negociado na data de fechamento do relatório, a 135, já recuou para 129. Ele vale quase R$ 126 reais. Como ele estava sendo negociado com desconto, ele estava valendo ali 2 bilhões e meio, 205 mil cotistas, o último rendimento entregue. Ele possui uma alavancagem, mas é ínfima frente ao patrimônio do fundo. 4% de alavancagem, uma alavancagem totalmente controlada. E o fundo está com a vacância aí de 1%, algo também totalmente controlado. Eu vou direto ao final do relatório, porque um dos pontos, isso aqui pelo menos a minha opinião, tá? Eles trazem informação de taxa só no final do relatório. Para mim isso aqui deveria estar lá no início, mas é só questão de chatice minha mesmo, então essa parte eu não gosto muito. Então o que o fundo cobra de taxa? 0,7 aí, ó, que vai de gestão, administração, e 20% de performance se eles conseguirem bater IPCA mais 5,5. Depois, dentro da DRE, nós vamos ver na prática essas taxas, o que elas impactam no fundo. Então, o relatório tem 15 páginas. Essas partes iniciais eu vou ler de forma superficial, mas eu recomendo que se você gosta do fundo e tem interesse de comprar o fundo, leia essa parte inicial, porque aqui é onde eles fazem um resumo de todas as operações do fundo. Então, comentários do gestor. Neste mês, o fundo apurou uma receita de 17 milhões, 94 centavos, o que levou a um resultado de 13 milhões, 72 centavos. Então já saibam, o fundo, esse resultado que ele está entregando atualmente de 85 centavos, é acima das suas capacidades. Então não se surpreendam se quando acabar a reserva, o fundo não conseguir manter esses 85 centavos. Como ele tem reserva durante bastante tempo, eu acredito que quando acabar a reserva, provavelmente a capacidade do fundo já vai estar por volta de 85 centavos, porque nesse interstício aí, ele vai também aumentando os dividendos entregues. Então a gente vai ver isso aí com as revisionais que o fundo pode entregar.
Aqui ele fala sobre, eles estão tentando comprar 2 ativos, ele está tentando comprar o portfólio do Mint 11 e o portfólio do SPVJ 11. O SPVJ 11, eles já investem nele indiretamente. Então eles têm cotas do SPVJ e eles querem comprar agora o resto do SPVJ. O Mint já está bem mais encaminhado. Então eles falam o seguinte, ó, que dado que as compras dos portfólios ainda têm condições a serem superadas, eles estimam que a Assembleia de Migração acontecerá antes da publicação do cronograma de anúncio. Inclusive, já houve a chamada para o pessoal aprovar ou não, e foi aprovado em todos os fundos. Realmente agora, os fundos que antes eram da CSHG, eles são da Pátria/VBI Gestora. Então agora já estão lá dentro, lá, tudo aprovadinho direitinho. Nesse meio termo, o Mint já está mais encaminhado. Então a proposta é para eles comprarem todos os ativos do Mint 11. Então quais são os ativos do Mint 11? É o Una Aimoré, localizado lá em Belo Horizonte. Uma escola parque, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Escola Mascote, localizado lá em Santa Catarina, na Vila Santa Catarina, em São Paulo. E o Colégio Pop, localizado lá em São Miguel Paulista, em São Paulo. Então esses 4 imóveis que eles pretendem adquirir. O valor aí é 112 milhões. E eles podem comprar de 2 formas. Ou eles vão comprar 88% dos imóveis e quitar o CRI que tem lá de dívida, ou eles vão comprar 100% dos imóveis e aí cabe aí ao Mint liquidar os CRIs lá, assumir a obrigação lá, fica por conta deles. Ele fala que em ambos os casos, eles têm que, para que isso ocorra, tem que compensar a questão dos questões precedentes lá, né? E tem que ter com a captação, que eles, essa 5ª emissão, acho que nos próximos dias, eu estou gravando esse vídeo no iniciozinho de junho. E ele deve ir ao ar lá no meio de junho para a 3ª semana de junho. Então acredito que nesse interstício eles devam trazer mais novidades a respeito da subscrição. Agora ela deve pegar tração no mercado. Aqui ele fala sobre a Assembleia, né? Inclusive já aconteceu, já finalizou e já houve aprovação e tudo. Na parte comercial, eles falam sobre esse imóvel Dutra 107, que inclusive vai mudar de nome, tá? Continuamos em tratativas com empresas do setor de varejo, alimentos e bebidas, alinhando os termos comerciais e técnicos para que a locação ocorra. Além disso, tivemos algumas movimentações internas, como expansão da Greenfit, a loja e do Atacadão Poço 13 alugando espaços recém-ocupados pela Venom. Com relação ao projeto de reestruturação do empreendimento, estamos alinhando com as construtoras participantes para que os lojistas aí adentrem ao espaço aí. Aqui ele continua falando desse Dutra 107. Então ele vai passar a se chamar Passeio Dutra e poderá ser iniciado no começo do 2º semestre desse ano. Para que isso aconteça, a expectativa do time é que ao longo dos meses de maio e junho sejam feitas rodadas finais de definição de custo e escopo junto ao fornecedor escolhido, evoluindo assim para a contratação definitiva das obras em julho. Aqui ele reforça sobre a questão da Assembleia, que já aconteceu, eu reforço sobre isso. Ele fala sobre a apresentação anual e informe de rendimentos, se vocês quiserem essas informações. E aqui ele traz a DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, de abril para maio, de março para abril, teve pouca oscilação. A receita de locação diminuiu um pouco. O rendimento imobiliário aumentou um pouco. Ele não teve receitas esse mês, né? Receitas de correção monetária e tal. Então, ele apurou ali 17 milhões e 200 contra 18 milhões e meio do mês anterior. As despesas do fundo vêm se mantendo estáveis também, sendo que alavancagem 700 mil, frente a 17 milhões é algo irrisório, né? E aqui é o custo que vai para o bolso da gestão, 3 milhões e 200 vem se mantendo estável. Esse valor aqui, frente ao que o fundo está apurando hoje, é bem alto. É inclusive acima do que teoricamente eu suporto, que eu acho aceitável. Só que o ideal é a gente ver no universo de 12 meses. E aí, os valores altos, eles vão decompondo no decurso dos últimos 12 meses, fica uma situação um pouco mais justa. Então eu vou calcular aqui o que esses 37 milhões representam frente aos 277 milhões que o fundo apurou. E é disso aqui que eu gosto de ver a taxa. Ao invés de olhar aquela taxa lá de 0,7 e achar que é barata, olhar taxas e achar que ela é cara ou não, eu prefiro aqui na prática. Então 37 milhões vezes 100 dividido por 277 milhões. Então a gente vê que as taxas do fundo estão na casa de 13,5%. Aqui está caro, mas está aceitável. Agora, se a gente for ver o último mês, aqui essa taxa está bem careira. Chegando aí acima dos 15%, que eu reputo ser aceitável. Aí eu não gosto muito. Aqui a gente vê que o custo da vacância para o fundo é na casa de 114 mil.
Foi dado de carência e desconto 450 mil. Em algum momento isso aqui se reverte e começa a entrar para os cofres do fundo. E antecipação, multa e tal, gerou 288 mil. Então dos 13 milhões e 800, ele apurou 13 milhões e 400 aí. Aqui no que eu falei para vocês, que eles conseguem manter esses 85 centavos durante um bom tempo. Inclusive, pode ser que venha receita, venha entregas extraordinárias aí. Note, no ano passado, em maio, o fundo entregou 85 centavos e tinha um saldo de 1,29. Então, quando foi em junho, eles fizeram uma distribuição, junho para pagar em julho, uma distribuição de R$1,40. E aí o saldo caiu para 75 centavos. Depois, eles continuaram mantendo os 85 centavos. A gente vê que a reserva do fundo foi se mantendo até que eles receberam algum resultado não recorrente, né, da venda dos imóveis. Ó. O saldo acumulado saltou para 1,40, 1,50. Quando foi em dezembro, eles fizeram novamente uma entrega alta. Isso aqui é dezembro para pagar em janeiro. E aí a reserva voltou para patamares de 87 centavos. Nesse interstício aí, eles receberam não recorrente de novo. Ó. 1,83, 1,82, 1,74, 1,61. A gente vê que eles têm consumido um pouco dessas reservas aí. Então o próximo resultado talvez não seja nesse patamar de 2,30, mas pelo menos aí uns 1,40, 1,70. Acredito que seja anunciado aí. No final de junho aí, eles devem estar anunciando esse resultado. Então, a gente vê que entrou os recursos no caixa aí desses não recorrentes. Mas, de novo, isso são vendas que ele fez, ele está recebendo. Quando cessar o dinheiro dessas vendas, esse ganho de capital, pode ser que o fundo não faça essas entregas extraordinárias. Inclusive, pode ser que ele até diminua um pouco o dividendo que ele está entregando. Mas, como eu disse, né, acredito que ele tenha capacidade de manter entregando esses 85 centavos aí, no mínimo, até o final desse ano, ou até mesmo até o meio do ano que vem, com certa tranquilidade, manter esses 85 centavos. Continuando aqui, ele traz a rentabilidade do fundo. Apesar de eu não considerar isso, como que ele traz um período maior, desde 2018, a gente vê que a rentabilidade do fundo, ó, 137%, enquanto o CDI do período foi de 55%. Chega a ser, no período inteiro, quase 3 vezes mais. Se a gente trouxer para o CDI líquido aqui, ó, deve dar quase 3 vezes mais de rentabilidade. Então não tem nem o que comparar renda fixa com ativos de renda variável, né? Aqui ele traz sobre liquidez e o número de cotistas, que chegou a ser quase 210 mil, deu uma arrefecida, mas agora volta a ter um crescimentozinho bem tímido, mas voltou a crescer o número de cotistas, né? De 209 mil reduziu para 204 e atualmente está em 205 mil cotistas, a base de cotistas do fundo. Aqui a gente vê como que é composto o patrimônio do fundo, e é daqui que eu falo que mesmo que o fundo tivesse urgência em pagar a sua dívida, ela está totalmente controlada. Ó. Os imóveis do fundo valem 1 bilhão e 800 milhões. Só que ele tem investido indiretamente em cotas do SPVJ 286 milhões. Em fundos imobiliários ele tem 125 milhões. Isso aqui ele pode transformar em dinheiro. Em D+2 está na conta do fundo. Ele tem mais 155 milhões em CRIs. Isso aqui também ele consegue vender e fazer ativos. Ele tem mais 103 milhões literalmente em caixa, ó, LCI. 28 milhões em caixa, renda fixa. 3 milhões a receber. E aí ele tem de dívidas. 9 milhões, que são outros, e aquisições. Então ele tem 183 milhões de alavancagem. Note que, ó, com CRIs, LCIs, fundos imobiliários, renda fixa, outros recursos, é mais do que suficiente. Se a gente for ver a alavancagem do fundo, ela já chega a ser negativa. Ele não tem essa dívida que, como ele tem caixa líquido, então assim, na prática o fundo não tem alavancagem. Então ela está totalmente controlada. Aqui ele mostra as obrigações no curto prazo e também no longo prazo. Ele tem obrigações no curto prazo aí, ó, 26 milhões e 100 mil para serem pagas. Ele tem parcelas a receber aí, depois de um ano, 3 milhões a receber. E ele tem valores com mais de um ano a pagar aí, ó, 27 milhões, 87 milhões, 40 milhões. Mas, de novo, eu reforço que são dívidas totalmente controladas. É um fundo que tem diversificação geográfica, sendo que a maior parte do seu portfólio está em São Paulo, isso é normal, 75% do portfólio. Mas ele tem 12% no Paraná, 7% no Rio, 8% em Minas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então ele tem uma boa diversificação geográfica, algo que eu vejo de forma bem positiva. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver mais informações sobre o seu portfólio, sobre os seus ativos. Antes a gente voltar para lá, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e não quer ou não pode apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita.
Nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça e nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta para nós o que você achou a respeito desse fundo imobiliário, das informações que a gente trouxe até aqui. Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas dele no seu portfólio? Você acha que a gestora vem fazendo um bom trabalho? E em relação a essa troca de gestão, você acha que está com medo da Pátria, da Pátria/VBI, não conseguirem gerir o fundo bem? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Ultimamente eu decidi atender pedidos de inscritos, mas somente de quem realmente foi inscrito no canal. Então, se você quiser que eu comente sobre um vídeo e tal, eu vou fazer, mas pelo menos se inscreva no canal, né? Porque aí é o mínimo, né? E aí eu atendo pedidos, tiro dúvidas e tal, mas pelo menos se inscreva no canal para a gente fazer esse tipo de atendimento. Em relação à minha opinião a respeito desse fundo, toda vez que eu falo a respeito de um ativo que eu tenho no meu portfólio, eu já alerto vocês. Eu sou conflitado. O que isso significa? Ora, eu tenho tendência aqui a falar do fundo. Eu tenho ele no meu portfólio, pode ser que eu fale bem ou mal, então, olha, fique esperto. Não saia comprando ativos por aí que as pessoas falam bem sem você entender se as pessoas têm conflito de interesse ou não. Então eu tenho esse ativo, eu gosto da gestora, acho que eles fazem um bom trabalho. O meu objetivo com esse fundo é para o longo prazo. Então oscilações de curto prazo, situações de curto prazo, esse é um fundo considerado careiro. Geralmente ele não te dá um dividendo muito alto, porque é um fundo de qualidade. Então esse é aquele fundo que você vai ter no seu portfólio e quase que não vai te trazer dor de cabeça. Ele é um fundo bem estável e tal. Então sim, eu gosto de ativos de risco, mas também gosto de ativos bem tranquilos. Agora, o fato de eu estar falando bem do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Novamente, cuidado em relação a isso. Aqui eu gostaria de reforçar o recado lá do início do vídeo. As pessoas têm me procurado para pedir para ajudar na organização dos ativos, estruturação, aconselhamento, mentoria, consultoria. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para o e-mail do canal, que pode ser que eu consiga te ajudar aí nos seus pedidos. Nós temos o canal secundário, o canal Amo Notícias, e a gente está tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. O nosso primeiro objetivo é chegar a 50, já estamos quase chegando a 50 inscritos. Vá lá e se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório, a gente vê que está estável, né, a vacância do fundo na casa de 1%. A gente vê o prazo médio dos contratos do fundo de 9,4 anos. As revisionais do fundo esse ano pode ocorrer 18%. Isso aqui pode ajudar. Aquilo que eu falei para vocês. Por mais que o resultado recorrente do fundo não seja de 85 centavos, mas se ele conseguir repassar o reajuste nesses contratos aqui, que pode trazer um bom resultado para o fundo. Até então, o ano que vem quase não tem revisionais e vai ter novamente uma quantidade interessante de revisionais no ano de 2026. O vencimento dos contratos, quase não tem contratos vencendo agora no curto e médio prazo e vai começar a vencer 7% dos contratos a partir de 2026. Aqui embaixo, quando tem revisionais, geralmente a maior parte ocorre em setembro, mas ela é bem diluída no decurso do ano inteiro. Aqui eu trago um ponto que aí é a minha opinião apenas, mas é um ponto de risco do fundo. Isso é um ponto ruim. Note que 37% dos devedores do fundo são o Carrefour aqui, ó. Provavelmente ali por meio do macro. Então, se os inquilinos, por algum motivo, quebrarem contrato e saírem, falirem, isso pode trazer um impacto negativo para o fundo. Então, essa alta dependência de um único inquilino, isso aqui é algo preocupante. Então, é um ponto de risco que tem que ter. Ele tem ali, ó, e o Dux, provavelmente é do setor de educação, mas 19% de dependência. Pernambucanas, que o fundo veio fazendo vendas recorrentes das lojas pernambucanas, 17%. Ou seja, apesar de ser um fundo com ótima qualidade, com muitos imóveis, que são vários imóveis, aqui não é um único imóvel para o Carrefour, são inúmeros imóveis. Então isso traz uma pulverização para sua base. Apesar disso tudo, os devedores aqui são concentrados. É um ponto a ser considerado, é um ponto de atenção, porque nenhuma dessas empresas está livre de amanhã ou depois passar por alguma dificuldade financeira. Os demais inquilinos do fundo aí são mais pulverizados na sua base. Outro ponto que me chama a atenção positivamente é que atualmente 45% dos devedores são do setor de varejo alimentício, setor de vestuário, mais 17%, setor educacional, 34%. Então ele não tem uma ampla dependência do setor educacional, o que eu gosto bastante.
E eu espero que o VIUR consiga ocorrer e fazer essa migração. Que ele não fique dependente só do setor educacional, como ocorre lá no VIUR. Tipicidade dos contratos. Isso aqui, para mim, eu não vejo como sendo positivo. Eu espero que futuramente isso inverta. Atualmente, quase que 80% dos contratos são atípicos. Então, para o horizonte de curto prazo, isso aqui é ótimo, porque tende a dar mais segurança para o fundo. Mas, no longo prazo, quando esses contratos atípicos forem vencendo, pode trazer, dar um baque aí temporariamente nas receitas do fundo. Atualmente, 20% dos contratos são típicos. Continuando aqui no relatório, a gente vê a alavancagem do fundo. Então, que ele tem que gastar por ano, ó, uma média de quase 90 milhões, e ela vai se reduzindo com o decurso do tempo. Ó. Então, a tendência é que o ano que vem caia para 3,5% de alavancagem, 3, 2,5% e assim por diante, até que ele liquide. Outro ponto interessante que ele traz sobre a alavancagem é que, atualmente, ela está sendo gasta mais do que os 5% que o fundo retém, que ele pode reter ali, que não precisa distribuir. Mas no ano que vem para frente, ó, basicamente os 5% já são suficientes para ele liquidar aí o CRI, a dívida. A partir de 2027 para frente, só com 5% aí do fundo, ele já consegue arcar com as despesas da alavancagem, né? Então, ou seja, no curto prazo, pode ser que ele precise diminuir um pouco aquele caixa que o fundo possua, mas vai chegar um momento aí que sequer com a própria alavancagem ele consegue pagar a dívida, então eu vejo isso de forma muito saudável. Aqui ele traz mais ou menos um histórico recente aí com as informações, foi divulgado, né? Qualquer coisa você clica no link e tem acesso a essas informações aí, os informativos. E aqui tá todos os imóveis que o fundo possui, você pode ver que ele é bem pulverizado a sua base de imóveis, tem bastante imóveis. Nem todos dá para você clicar e acessar, tá? Mas aqui, ó, IBMEC, já estava aberto aqui que eu abri para antecipar. Então aqui, ó, se você clicar, você vê imagens do imóvel, não vou ver todas as imagens. Esse imóvel é lá no Rio de Janeiro. Se você quiser, inclusive, ver vídeo do imóvel, se você clicar, você consegue ver mais detalhes sobre esse ativo aqui. Então, dentro do relatório aqui, você consegue mais informações, localização e tal. Então, o relatório ele traz informações bem detalhadas. Acredito que seja de grande valia aí para vocês. E ao final aqui ele traz mais algumas informações a respeito do fundo, aquelas taxas e tal que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Traz um glossário com as informações, o que significa cada uma o que significa SPE, Cap Rate e tal. Então se você quiser aprender e tal, basta ler essas informações, são bem autoexplicativas aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Considere lá no canal Mu Notícias e se inscrever. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!